Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Queridos, eu estava no dia de hoje fazendo a minha leitura, no cronograma bíblico, e esse foi um dos textos que eu li no dia de hoje. E como esse texto me chamou a atenção. Hoje comecei a ler a história de Neemias, um grande construtor, um grande homem de Deus que o Senhor levantou para ser instrumento dele ali no meio do povo de Judá, na reconstrução da cidade. O interessante, queridos, é que no capítulo 4 vai falar exatamente dos inimigos que se levantaram contra Neemias e todo o povo. E é interessante, queridos, que a palavra fala que Sanbalate, ele dizia que o povo judeu era um povo fraco. Era um povo que não iria chegar a lugar algum. E quantas vezes, queridos, existem pessoas que dizem que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que nós não vamos chegar a lugar algum. E é interessante, queridos, que mesmo diante de toda a afronta do inimigo, mesmo diante de toda a zombaria de Sanbalate e Tobias, a palavra diz, queridos, que Neemias e o povo não pararam de trabalhar. E isso, queridos, me leva a pensar algumas coisas. Como nós estamos no dia de hoje? O inimigo ele tem se levantado, muitas vezes o inimigo tem zombado, muitas vezes o inimigo tem tentado fazer com que nós pereçamos, que nós paremos de caminhar. E a Bíblia diz, queridos, que o que Neemias fez foi apresentar aquela situação diante do Senhor. Que exemplo para nós. Que hoje também, queridos, nós possamos apresentar diante do Senhor aquilo que tem afligido os nossos corações, aquilo que tem trago amargura. E é interessante, queridos, que mesmo diante de tudo isso, Neemias não parou. O povo não parou. E quando nós pegamos o verso 4, o verso 5, nós temos a oração de Neemias expondo a situação diante do Senhor, mostrando o que estava acontecendo. Mas o verso 6, queridos, é que me chama mais atenção. Olha o que o verso 6 diz. Assim, reconstruímos a muralha. Aleluia. Querido, Neemias não parou. O inimigo se levantou, porém ele continuou caminhando. Ele continuou com o propósito que o Senhor havia colocado no coração dele.
Qual propósito, querido, o Senhor tem colocado no seu coração? E o texto fala, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. E ele vai falar o porquê. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Querido, o Senhor não nos chamou para ficarmos parados. O Senhor nos chamou para trabalhar, para avançar. E você? O que você tem feito? Você tem trabalhado? É interessante, queridos, que Neemias não fez nada sozinho. Ele tinha pessoas do seu lado. Nós, como igreja, queridos, não podemos fazer nada sozinhos, mas juntos, unidos em um só propósito, podemos terminar a obra que o Senhor estabeleceu para nós. Verso 6 começa falando assim, reconstruímos a muralha. E ele finaliza dizendo, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E talvez você vai dizer assim, olha, pastor Sandro, eu não tenho ânimo. Apresente diante do Senhor, para que o Senhor te dê ânimo, para que o Senhor te levante, para que você rompa, para que nós juntos possamos caminhar conforme a vontade do Senhor. Que o Senhor, querido, te abençoe nesse dia de hoje. Em nome de Jesus.